Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje teremos um vídeo de curiosidades. Então, antes de qualquer coisa, se inscreve e ativa o sininho para que todo domingo tenha uma nova aula de curiosidades bem interessante para vocês. Como estamos próximos do Dia das Mães, ao invés de fazer que nem os outros canais e explicar de onde vem a ideia dessa homenagem ou até mesmo como se comemora o Dia das Mães em diferentes locais, iremos fazer a nossa homenagem da forma que um biólogo faria, contando quais são as mães do reino animal que merecem a sua atenção. Preparados? Que tal falarmos de uma mãe para muitos filhos? Em um artigo científico da PLOS ONE, alguns cientistas encontraram um polvo a mais de 1.400 metros de profundidade que estava chocando 160 ovos. Até aí nada demais, certo? Errado. Eles monitoraram essa fêmea durante todo o período da gestação de ovos, que foi de 4 anos e meio. Durante todo esse tempo, ela não saiu do local, nem para comer nem nada. Ficou limpando os ovos de sedimentos que caíam e movimentando a água ao seu redor para renovar o oxigênio. Lembrando que onde ela estava, a água tinha 3 graus Celsius. O resultado disso foi que ela perdeu muito peso, massa muscular e ficou pálida, já que ali também não chegava sol. Isso é algo relativamente normal para os polvos, já que os seus ovos são muito cobiçados como alimento para diversos peixes e eles têm que ter um cuidado parental muito grande. Essa em específico ultrapassou os limites, claro, mas é comum encontrar situações onde as mães ficam durante a gestação toda ao lado dos filhos sem comer ou se movimentar, apenas cuidando dos filhotes. O nosso segundo exemplo vem de espécies de pinguins, o pinguim real e o pinguim de crista. Essas duas espécies têm atitudes curiosas. Primeiro, é que as fêmeas põem 2 ovos. O primeiro de aproximadamente 90 gramas e o segundo de 150 gramas. O lance é que o ninho só cabe um ovo. Então, quando o segundo ovo chega, ela joga fora o primeiro. E até hoje ninguém sabe dizer o porquê que isso acontece. Após isso, o ovo vai demorar 5 semanas para eclodir. E ao contrário do que é dito nos filmes, ela não vai deixar o macho com o ovo e vai caçar. O que acontece é um revezamento. Na primeira parte da gestação, os dois revezam em cima do ovo. Depois, o macho vai caçar e come bastante para aumentar sua gordura corporal. Então ele volta e substitui a fêmea chocando o ovo. Daí a fêmea vai caçar para repor as suas energias. Quando o filho eclode, o macho ainda fica cuidando dele e a fêmea sai para caçar de manhã e volta à tarde, quase noite, com a comida para os dois. Ela só para de fazer isso quando o filho tem penas fortes o suficiente para aguentar o frio e não depende mais tanto dos pais. Geralmente por volta de 24 semanas. Agora, se isso não é sacrifício suficiente, vamos falar das aranhas. Algumas espécies de aranhas cuidam de seus filhotes em seus ovos até eles nascerem, como qualquer mãe faria. Mas o seu sacrifício vai bem além disso. Uma vez que os filhos nascem, ela caça e tudo que ela pegar vai ser digerido e então vomitado para fora em forma de sopa nutritiva, que vai alimentar os filhotes durante toda a fase de crescimento. Ela fica fazendo isso por quase um mês, até que seus filhos fiquem grandes o suficiente e não seja mais viável fazer esse tipo de coisa. Então, nesse momento, ela supera as expectativas. Ela deixa os seus filhos se alimentarem do seu próprio corpo, até que eventualmente eles tenham consumido todas as partes do corpo da mãe. E isso é suficiente para os filhos se satisfazerem? Claro que não. Depois de devorarem a mãe, eles começam a comer os seus próprios irmãos, até que sobrem poucos que consigam sair da teia da mãe e criam suas próprias teias, tendo sua própria vida. E dá para ficar mais estranho que isso, pode acreditar. Dentro dos aracnídeos, ainda temos os ácaros, aonde algumas espécies fazem a mesma coisa que a mãe-aranha que citei antes, mas os filhos têm uma relação diferente. Apenas os machos se canibalizam, e quando só sobra um na ninhada, ele engravida suas próprias irmãs antes de seguir a vida. Isso sim é uma reunião de família que eu não gostaria de participar. Já para os pássaros, as coisas são um pouco diferentes. As fêmeas de cuco são bem curiosas. Elas não fazem ninho, mas colocam seus ovos no ninho de outras espécies. Em muitos casos, esses ovos acabam sendo criados por outras espécies de aves, até mesmo muito menores do que os cucos são. Assim, a mãe adotiva do cuco pode até alimentar um bebê que acaba se tornando maior do que ela própria, independente de ser ou não o seu filho. Mas existe um lado cruel dos pássaros. A mãe e o pai desses animais cuidam do filho com bastante esmero até que eles troquem de pluma e tenham penas adequadas para voo. Normalmente, quando isso acontece, o filho tenta levantar voo por conta própria, se jogando do ninho e batendo as asas. Porém, caso isso demore a acontecer, os pais dão aquele empurrãozinho a mais como incentivo e jogam o filho à força para ele começar a voar. Imagina se algumas mães de hoje em dia fizessem isso com seus filhos de 30 anos em casa.
Agora indo para os mamíferos, você acha que cuidar de um filho como o humano é algo incrível? Vou te contar como funciona a relação com os orangotangos. Esses animais cuidam dos seus filhotes por 7 anos. Durante todo esse tempo, a mãe fica grudada com o filho, literalmente. O filho não coloca os pés no chão, fica constantemente grudado no corpo da mãe para onde ele for. Uma coisa curiosa é que os machos dessa espécie acabam terminando esse período um pouco antes do que as fêmeas, ou seja, as fêmeas são mais grudadas com as mães. Já os elefantes têm as suas marcas impressionantes. A fêmea carrega o filhote por 22 meses em sua barriga antes de dar à luz, e quando esse nasce, já tem 90 quilos. Além disso, durante os primeiros dias, ele não consegue nem enxergar, então cabe à mãe, que acabou de parir um filho tão grande, guiar o seu bebê por aí. E essa foi a nossa homenagem para as mães. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de ver outros vídeos de curiosidade aqui no canal e lembrem-se que toda quarta-feira temos uma videoaula de biologia e todo domingo um vídeo de curiosidades. Muito obrigado!